Questão número 1. O condutor que, ao dirigir, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo por estar manuseando o aparelho celular. Alternativa A. Comete infração de natureza leve. Alternativa B. Comete infração passível de advertência. Alternativa C. Comete infração de natureza média. E alternativa D. Comete infração de natureza gravíssima. Qual a resposta da primeira questão? O condutor que, ao dirigir, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo por estar manuseando o aparelho celular. Qual a infração que ele comete nesse caso? Resposta correta da primeira questão, alternativa D. Nesse caso, o condutor comete uma infração que é de natureza gravíssima. Haverá a multa e 7 pontos lançados no seu prontuário de condutor. Lembrando que as outras infrações de dirigir com apenas uma das mãos são de natureza média, exceto essa do celular. Condutor manuseando o celular, infração gravíssima. Questão número 2. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização placa proibido estacionar. É alternativa A, infração leve, 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa B, infração média, 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa C, infração grave, 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo. Alternativa D, infração média, 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção do veículo. Qual a resposta correta para a questão número 2? Estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização placa proibido estacionar. É considerada uma infração? Resposta correta, alternativa D. Nesse caso, o condutor comete uma infração que é de natureza média, com 4 pontos lançados no seu prontuário, e ainda haverá a remoção do veículo do local. E esse é um macete para você acertar esse tipo de questão na sua prova. Quase todas as infrações de estacionamento irregular prevêem a remoção do veículo. Quase todas. Só há uma infração de estacionamento irregular que não prevê a remoção do veículo. A infração de estacionar na contramão de direção. Estacionar na contramão de direção só prevê multa. Todas as demais prevêem remoção do veículo além da multa. Logo, esse é um macete que te ajuda muito para responder esse tipo de questão na sua prova teórica. Guarde esse macete, vai te ajudar a acertar esse tipo de questão na sua prova. Questão 3. A placa A36 avisa. Alternativa A, cuidado animal. Alternativa B, animais. Alternativa C, passagem de animais. E alternativa D, animais selvagens. Qual a resposta correta para a questão 3? Analise a placa para responder corretamente essa questão. Resposta correta, alternativa D, animais selvagens. Questão 4.
Para uma composição, trem e vagões parar totalmente após o acionamento dos freios, qual a distância mínima ela irá percorrer? Alternativa A, entre 3 e 5 metros. Alternativa B, entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Alternativa C, 100 metros. E alternativa D, entre 10 e 20 metros. Qual a resposta correta para a questão 4, na sua opinião? Para uma composição, trem e vagões parar totalmente após o acionamento dos freios, qual a distância mínima ela irá percorrer? Qual a resposta para essa questão? Essa questão cai aqui no estado do Paraná muito frequentemente nas provas do Detran. Eu fiz uma enquete no canal esses dias e a maioria dos alunos responderam a alternativa A. Mais de 50% dos alunos que responderam à enquete responderam de forma errada a alternativa A. 3 e 5 metros é muito perto, nenhum automóvel para numa distância como essa. Imagine uma locomotiva. Então, qual a resposta para essa questão, na sua opinião, desconsiderando já a alternativa A? Vamos ver se você acertou. Resposta correta, alternativa B. No caso, para uma locomotiva parar totalmente após o acionamento dos freios, ela percorrerá entre 200 e 300 metros, estando ela sem a carga ou com carga, até parar totalmente. Questão que se repete muito nas provas aqui do Detran do Paraná e os alunos frequentemente erram essa questão. Portanto, estude para a sua prova essa questão. Questão 5, também relacionada ao assunto da questão anterior. O que é uma PN? Alternativa A, passagem neutra, passagem para ciclistas. Alternativa B, nenhuma das alternativas. Alternativa C, passagem de nível, cruzamento entre linha férrea e a rodovia. E alternativa D, ponto neutro, local para instalação de pontos de ônibus. Qual a resposta para a questão 5, na sua opinião? O que é uma PN? Resposta correta da questão 5, alternativa C. PN é uma passagem de nível, um cruzamento entre linha férrea e rodovia. Questão 6 é dever de todo condutor de veículo. Alternativa A, parar sempre sobre as faixas de pedestres. Alternativa B, ultrapassar pela direita. Alternativa C, utilizar opcionalmente sempre o cinto de segurança com o veículo em movimento. Alternativa D, verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Qual a resposta correta da questão 6? Resposta correta da questão, alternativa D. É um dos deveres de todo condutor verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório do veículo. Alternativa A está errada, parar sempre sobre as faixas de pedestres. O condutor deve parar antes das faixas de pedestres, nunca sobre as faixas. Errada, alternativa A.
O condutor deve ultrapassar pela esquerda, como regra geral. O condutor só pode ultrapassar pela direita quando o veículo da frente sinaliza uma manobra para a esquerda. Do contrário, o condutor deve ultrapassar pela esquerda, não pela direita. E a alternativa C ficou errada com a palavra opcionalmente. Essa palavra traz erros para as frases. Utilizar opcionalmente sempre o cinto de segurança? Errada essa afirmação. Portanto, a alternativa D é o gabarito da questão número 6. Questão 7. Quando um acidente ocorre pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor. Má conservação do veículo. Esse condutor foi inábil, alternativa A. Alternativa B foi desatento. Alternativa C foi negligente. Ou alternativa D agiu com imprudência. Qual sua resposta para a questão 7? Quando um acidente ocorre pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que esse condutor. Resposta correta, alternativa C. O condutor foi negligente, pois não observou a má conservação do veículo antes de dirigi-lo pela via. Negligência sinaliza isso, não manter o veículo em bom estado de conservação e de funcionamento. Lembrando que a imprudência, por exemplo, são as atitudes do condutor à direção do veículo, quando ele desrespeita uma regra de segurança dirigindo o veículo. Por exemplo, excede a velocidade, pratica manobras perigosas, desrespeita a legislação. Enfim, são exemplos da imprudência. Não confunda a negligência com a imprudência. E não confunda também a falta de habilidade para dirigir. Falta de habilidade é quando o condutor não tem habilidade suficiente para dirigir o veículo. Ele não consegue dirigir, ele não aprendeu ainda a dirigir. Inabilidade. É importante estudar para a nossa prova do Detran a imperícia ou inabilidade, a negligência e a imprudência. São termos diferentes que confundem muito em questões como essa questão número 7. Questão 8. Dirigir de modo a evitar os acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas e das condições adversas do trânsito e do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente. O texto refere-se ao conceito de. O texto trouxe o conceito do quê? Alternativa A, operação de trânsito. Alternativa B, direção defensiva. Alternativa C, condições adversas. E alternativa D, vias de trânsito. Qual a resposta para a questão 8? Analise o texto. Dirigir de modo a evitar os acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas e das condições adversas do trânsito e do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente. Esse é o conceito do quê? Resposta correta, alternativa B. Esse é o conceito de direção defensiva. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar os acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas, apesar também das condições adversas. Questão 9.
Quanto à sinalização, considere. Temos 3 itens para considerar, para interpretar aqui na questão. E depois responder a pergunta. Qual é a pergunta dessa questão? Qual é o comando dessa questão? O comando está aqui embaixo. Leia sempre o comando direitinho para não se confundir. Quais estão corretas? É o comando da questão. Será que estão todas corretas? Será que tem alguma errada? Vamos interpretar então os itens. Item número 1. As ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais. Será que está correto esse item 1? Item 2. As indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais. Item 2, na sua opinião, está correto? Está errado? E por fim, item 3. As normas de trânsito têm prevalência sobre as indicações dos sinais. É correto o que se afirma em? Qual você marcaria na sua prova? Qual resposta? Resposta correta da questão 9, alternativa C. Estão corretos o item 1 e 2 apenas. O item 1 está certinho. Quando nós temos um policial controlando o trânsito, as ordens dele têm prevalência sobre todos os demais sinais de trânsito e regras de circulação e de conduta. As ordens do agente de trânsito, elas prevalecem sobre todos os demais sinais e também normas de circulação. Item 2 também está correto. A sinalização pelo semáforo, a sinalização semafórica, ela só perde para os gestos do agente de trânsito. A sinalização semafórica, ela vem em segundo lugar no trânsito e ela tem prevalência sobre os demais sinais. Item correto, o item 2. No entanto, o item 3 está errado. As normas de trânsito, elas não têm prevalência sobre as indicações dos sinais. Errada essa alternativa 3. Portanto, exclua, essa informação está errada. Logo, gabarito da questão, alternativa C, itens 1 e 2 apenas. Questão 10. Um ciclista desmontado e empurrando sua bicicleta. Alternativa A. Equipara-se ao pedestre em direitos e deveres em situações de trânsito. Alternativa B. É obrigado a usar capacete de segurança com viseira e óculos protetores. Alternativa C. Não pode trafegar sobre calçadas. E alternativa D. Não se equipara ao pedestre em direitos e deveres. Qual a resposta correta para a questão número 10? Um ciclista desmontado e empurrando sua bicicleta. Resposta correta, alternativa A. Se ele está empurrando a sua bicicleta, ele não é mais ciclista, ele é um pedestre. Então, ele se equipara ao pedestre em direitos e também deveres em situações de trânsito. Ele não é mais ciclista, agora ele é um pedestre, pois está empurrando a sua bicicleta. Logo, ele tem direitos e também deveres de pedestre e não mais de ciclista no trânsito.
Ele não é obrigado a usar capacete de segurança com viseira e óculos protetores. Resposta errada. E na alternativa C e D, a palavra não deixou as frases erradas. No caso, ele pode sim trafegar sobre calçadas e ele se equipara ao pedestre em direitos e deveres. Logo, respostas erradas aqui na questão.